Pessoal, boa tarde. Então, o palestrante de hoje teve um problema e não vai poder vir. E aí a gente resolveu passar uns filmes para vocês sobre a questão ambiental, obviamente. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Então a gente vai passar uma série de 3 filmes. O primeiro é um filme curtinho, sugerido pelo Luiz Marques, que eu não sei do que se trata. Então vamos lá, hoje vai ser sessão de cinema, tá? E depois a gente vai debater os filmes, né? Nós vamos fazer um debate, né? Exato. Depois a gente vai debater os filmes. Na verdade, a gente vai ver se a gente debate entre os filmes ou se a gente debate os 3 de uma vez. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui como é que eu compartilho isso aqui. Vocês conseguem enxergar direito aí? Sim, tá bem, tá tranquilo. O que a gente espera é que a situação seja tratada com a seriedade que ela merece, né? E engraçado que todos esses governantes, eles não só ouvem o que é dito, como eles vão nas conferências do clima. Eles estão lá. O governo do estado do Rio Grande do Sul participou pelo menos das últimas 3 edições de clima. Viajaram para fora do país, ficaram lá 2 semanas, ouviram os cientistas. Se não ouvissem os cientistas e não quisessem ler relatórios, não precisava, a realidade já está mostrando o que ia acontecer no Rio Grande do Sul. Eles tiveram seca em 2021, 2022, 2023, inclusive, entraram um ano com seca, saíram um ano embaixo d'água. Então era recorrente já, tanto os avisos do mundo inteiro, dos painéis cientistas, dos relatórios, quanto da vida real. Não escutaram porque não quiseram, não escutaram porque não levaram a sério o que foi dito. E é óbvio, quando você tem um governante de uma região que ele não leva a sério uma pauta, ele também não vai informar a sua população. Ele não vai fazer um plano de atenção para aquele ponto. Ele não vai, por exemplo, criar um mecanismo de evacuação de uma área que está em risco climático, né? E essa que é a situação que a gente está vivendo. Agora, existe uma diferença muito grande entre eu não acreditar em algo que é para mim e um governador ou um prefeito não acreditar em algo que vai fazer com que a população toda sofra. Então essas pessoas, mais do que negacionistas, esse debate, elas são irresponsáveis, porque elas precisam olhar, e elas estão lá para isso, são eleitas para isso. Elas precisam olhar esses avisos, elas precisam entender o que está acontecendo e preparar o local que a população confiou a elas, a administração. Eles falharam com relação a isso por negligência. Pronto, gente. Esse era então o primeiro vídeo, que, como vocês viram, é falando da tragédia do Rio Grande do Sul, que acho que todo mundo acompanhou. Coincidentemente, hoje eu conversei com um colaborador meu lá do Rio Grande do Sul, perguntei como estão as coisas lá em Porto Alegre. Ele falou que, em princípio, as pessoas estão voltando para as casas e tal, mas para esse domingo já tem anunciadas mais chuvas. Então, ele está trabalhando num abrigo que falou que tinha 650 pessoas no início, que agora só tinha 300, mas essas 300 iam ir para a casa delas e a prefeitura vetou por causa das chuvas que estão anunciadas para esse domingo. Então, é uma coisa que não termina de terminar, né? Então, só para vocês terem uma noção. Então, a gente vai agora para o próximo vídeo. Oi, Jolie. Você está mutado, Jolie. Tudo bem, Gabi, Cris, Emília? Desculpe. Boa tarde, Jolie. O Brasil tem centenas de pequenas cidades com uma praça, algumas ruas e uma população onde todos se conhecem e vivem em comunidade.
Na cidade de Mariana, uma barragem de rejeitos de minérios de ferro da empresa Samarco se rompeu em 5 de novembro de 2015. Sem a existência de um plano de emergência e nem sequer uma sirene de alerta, um rio de lama fez com que a vila de Bento Rodrigues desaparecesse do mapa e deixasse 19 pessoas mortas. A lama fez o seu caminho de 600 quilômetros de destruição até o mar, no maior desastre da história ambiental brasileira. Quando cheguei aqui, na minha casa lá não sobrou foi nada. Cheguei aqui, tudo que eu tinha ido para a água abaixo. Só tinha a roupa do corpo ganhada. A hora que eu corri, eu já corri chorando para esse trem acima, ó. Porque aqui embaixo também já vinha arrasando tudo. Falei, meu povo morreu tudo. Meu povo morreu tudo. Já subi chorando assim, quando eu cheguei lá em cima, graças a Deus que estava tudo lá já. O desespero aqui foi demais, menino. Você via só nego gritando, outro chorando, mãe falando, e meu menino, entendeu? Não tem nem jeito de falar. Isso aqui é só a gente que viu, que pode contar. Os moradores de Bento Rodrigues vivem hoje uma situação emocional que se assemelha à de refugiados de guerra, pois tiveram que fugir frente a um perigo iminente e abandonaram tudo para trás. Só que aqui, o caso é pior. Eles sabem que não irão voltar nunca mais para suas casas. Aqui não há esperança. Restou a memória. Do Bento não tem rua ruim, não. A rua principal era asfaltada, mas a do Cascalho era bloquete. Lá não tinha preocupação nenhuma de deixar os meninos brincando na rua, não. Lá não. Os meninos lá, eles brincavam de bola, pisca-esconde, andavam de bicicleta, queimada, até eu jogava queimada com eles. Era o melhor lugar do mundo, para mim era. Ai, eu vou chorar. Minha rua era de pedra e tinha lá a esquina onde todo mundo encontrava, reunia para conversar, bater papo. Fim de tarde era isso. Todo mundo nós jogava baralho, juntava uma turma de mulheres, ficava sentada lá jogando baralho. Na calçada colocava um tapete e nós jogava. Aí quando chegava a tarde era bom demais. Tinha aqueles ventos gostosos no rosto da gente. Aqui era a nossa casa, onde nós vivíamos. Todos os sábados, a gente pegava o nosso instrumento, o violão, e nós cantávamos. Na varanda. Na varanda, nessa varanda que nós estamos aqui. E agora a gente vai lembrar o que já passou. Meu amor, lhe peço, se está me ouvindo, aonde estiver, mando o meu recado. Volte novamente para os braços meus, pois meu coração está apaixonado. Ali no Bento, vamos dizer assim, se nascia um menino, o Bento inteiro estava lá. Se morria alguém, era o dobro, porque até as crianças iam. Casou, nasceu ou morreu, era o Bento inteiro que estava ali te apoiando, te dando força. Era uma união maravilhosa ali. A comunidade em peso, estava de mãos dadas, de braço dado com a gente. O que era de um era de outro. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais.
Tristeza e dor, nunca mais. Morte e choro, nunca mais. A escola era linda, era toda colorida. Na quarta-feira a gente teve aula e na quinta-feira aconteceu a tragédia, foi tudo embora. Que nem eu tinha 3 animais lá, 2 peixes. Um é a Belinha com a Nina, que é a filha dela. Aí eu tinha perdido a esperança, porque minha casa foi toda embora. Aí passado 20 dias, até que um dia eu falei assim, vou no Bento procurar, porque os pessoal não deixam entrar, mas eu vou entrar escondido. E entrei escondido. Na hora que eu cheguei aproximadamente 300 metros da onde que era a minha casa, me deparei com a geladeira e com o guarda-roupa que era de casa. Eu e meu menino. Nessa hora a gente chorou. Aí a gente viu mexendo no telhado, alguma coisa embaixo. Quando citou que não, era a Nina. Aí a gente chamou, ela veio. Nessa hora a gente esqueceu de tudo. Falei, vamos pegar ele, vamos embora, não precisa procurar mais nada não. Senão os bombeiros vêm aqui, esbarram, é a gente ainda. Todo mundo ficou alegre, porque perdemos tudo. E um animal faz parte da vida da gente. A coisa que eu mais gostava era fim de semana, pegar meus meninos e ir para Água Santa nadar. A água era bem funda, os meninos ficavam virando mortal. Eu também de vez em quando dava uns pulos, mas não mortal, porque o peso não ajuda. Mas eu levava boia de cama de ar, de caminhão, de carro. A gente enchia e levava. Aí a gente brincava de ficar quem passava direto na boia, mas eu não passava porque não cabia. Quase que desmanchava de tanto que ficava na água. Era bom demais. Era meu sonho, eu ficar lá o resto da minha vida, ver meus filhos crescendo lá. Não tem nem palavra, parece que é um sonho, parece que não é realidade isso. Porque até hoje, quando eu vou dormir, eu pergunto a Deus, por que aconteceu isso? São perguntas sem resposta. Em respeito à vida que aqui existiu, em respeito àqueles que aqui morreram, em respeito ao Brasil, é imperativo que se faça o Memorial de Mariana, para que essa tragédia não seja esquecida e nem repetida. Acho que a gente podia conversar um pouco sobre os Eu dois. também acho. Eu também acho. O primeiro, gente, é bom lembrar que aconteceu em novembro de 2015 e o outro aconteceu, né, agora em... Que mês que foi? Em março, né? De 2024, né, no mesmo país, assim, e nada Maio, para... Oi? Maio? Março? Não, abril e maio. Abril e maio. Desculpa. Abril e maio de 2024. Em Mariana, eu estive no semestre seguinte. Em maio do ano seguinte, a gente foi com os alunos, que a gente fez um trabalho de planejamento ambiental e entregamos para a população. E foi
Nossa, foi de apertar o coração o tempo todo que a gente esteve lá conversando com a população da cidade. Bom, acho que os alunos deveriam ter alguma questão, alguma coisa que vocês queiram perguntar, por favor. Pessoal, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi agora. Acho que todo mundo acompanhou, todo mundo viu, o país se mobilizou, né, para mandar doações, né, para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, acho que alguma coisa vocês devem ter para comentar sobre isso. De Mariana, acho que vocês provavelmente eram crianças quando aconteceu, mas mesmo assim devem ter ouvido falar, né, porque foi bem trágico a coisa, né? Então, manifestem-se, vamos lá. Uau. Sabe o que eu pensei? Assim, em termos de conhecimento do que está acontecendo, em termos de cognitivamente entender o que está acontecendo, ou de discutir isso, se me permite, Gabi, Emília e Julie, porque esse segundo filme aí, o de Mariana, né, deixa muito claro como isso toca afetivamente as pessoas, né, de ver, né? O filme trabalha mais a questão do sentir, e talvez se as pessoas os alunos pudessem se manifestar, né, como é que eles se sentiram agora, vendo e vivenciando a tragédia, né, do Rio Grande do Sul, e ouvindo, né, dos pais, ou alguns deles mais velhos podem ser que vivenciaram também a tragédia de Mariana, mas assim, se consegue achar relações, né, entre essas coisas no sentir, né, em termos de tocar para o agir, para depois a gente discutir o agir, né. Acho que é importante a gente trazer um pouco disso, porque a nossa disciplina inteira está trazendo muito, né, toda a informação, tudo, mas eu queria provocar um pouco, né, assim, porque me tocou muito agora também ver o filme de Mariana, né, apesar de tudo que a gente já sabe, mas quem vivenciou, quem estava lá, trazer essa emoção, né, do que é você perder tudo, né, então, não sei, acho que seria, se os alunos quisessem, seria bacana também falar um pouquinho, pode se manifestar escrevendo, quem quiser abrir e falar também. Acho legal, pessoal. E aí? O que vocês sentiram? A Nanda já tinha escrito alguma coisa no chat. Alguém comentou sobre a negligência humana, né? A Nanda. Como a causa principal dos dois eventos. Isso. Pois é, e aí depois aconteceu o Brumadinho, né? De fato. Ao invés de 19 pessoas, morreram 190. Nossa, eu não sabia desses números. Foram 19 em Mariana e 190 em Brumadinho. Eu sabia que em Brumadinho era bastante gente, mas achei que em Mariana tivesse sido similar, assim. E só morreram 19 porque a cidade era tão unida que quando alguém ouviu um barulho esquisito, saiu aos berros avisando para todo mundo, sobe o morro! Sobe o morro! E aí todo mundo começou a subir para a parte mais alta da cidade.
que de fato não foi inundado, né? Que teve que ser abandonada na sequência. Mas que se não fosse isso, sabe aquela reação que a gente tem ultimamente, a gente que mora em lugares maiores, que acontece um acidente, você fica olhando, você não sai berrando sobre, né? Enfim, você toma uma atitude muito personalizada. E lá eles foram unânimes em dizer, olha, as pessoas que estavam em carro, bicicleta, essas coisas que não dava para você sair correndo, né? Mas muita gente saiu e gente que ia subir no morro ia pegando criança pelo caminho e levando embora. Independente de ser parente, não ser. Então, teve muito isso. Primeiro, essa coisa de fato, ter uma comunidade muito antiga. E, na realidade, coisas que você começa a descobrir logo depois. Quando a gente foi, por exemplo, que já vinha sendo forçado a mudança deles há muito tempo. A Samarco queria ocupar aquele espaço do distrito, e o prefeito já vinha insistindo com a população que eles deveriam se mudar dali, né? Então, eles têm uma sensação de que, assim, deixaram a barragem ruir porque foi, de fato, negligência, como foi colocado, porque já tinha uma intenção de que eles não deveriam mais estar por ali, né? E é uma cidade de 1.600, um distrito de 1.600, né? Com muitas, a maioria das casas da região mais central eram casas originais de adobe de 1.600. As famílias preservavam. Que não foi considerado porque está dentro de Mariana. Mariana tem um patrimônio histórico, né, gigante. Nunca consideraram Bento como uma área de patrimônio. Eram 6 ou 7 casas, né, mais a igreja. Vou ler aqui em voz alta para ficar na gravação. O Gabriel está falando, eu fico com raiva, a situação do Rio Grande do Sul tem culpados, a situação de Brumadinho e Mariana tem culpados. Não vejo punição, não vejo perspectiva de mudança, a questão ambiental nunca é prioridade. A impressão que fica é que venderam o futuro na forma de créditos de carbono e seguimos ladeira abaixo. Raul de Castro diz, é de uma tristeza e revolta grande esses vídeos, impressionante a força de quem consegue lidar com uma situação dessas e ainda voltar para gravar o documentário, muito pesado. E é inacreditável como a negligência leva embora as vidas. Sobre o comentário do Gabriel, concordo que é meio desesperador, mas o que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é pensar muito bem antes de votar nas próximas eleições todas, né? A gente precisa, daqui para frente, eu digo muito mais a geração de vocês, tem que se organizar, tem que sair às ruas, é isso que a Emília estava falando, vocês não estão correndo atrás das coisas, né, protestando, e tem que pensar muito bem em quem você vai votar, tem que cobrar pautas ambientais das pessoas que a gente vai eleger daqui para frente, em todos os níveis, né, quer dizer, é a minha opinião, né. E a pauta ambiental não é uma pauta fácil, nem para a direita e nem para a esquerda, né, Jolie? Com certeza. Então, assim, a gente insistir nisso, insistir que a gente está falando, o que é que a gente entende por sustentabilidade, que ela tem que ser prioritariamente socioambiental, antes de ser econômica, né, antes dela ser financeira, né, porque sempre acabam contrapondo a pauta com isso. No caso da Mariana, nós fomos entrevistar o prefeito, que estava irritadíssimo, ele dizia, não chega a 90 pessoas morando naquele lugar, e agora está tudo parado, está acabando com os recursos da prefeitura, porque a Vale nos ajuda, porque a Samarco é uma subsidiária da Vale, né? A Vale nos ajuda financeiramente, esse povo, na realidade, está atrapalhando o município. E são palavras textuais do prefeito na ocasião, né? Então, as pessoas entenderem que, de repente, a gente tem que pensar em outras formas, né,
de ter recurso financeiro para administrar a cidade, e é possível. Todas as avaliações que os economistas têm feito têm provado que, se a gente caminhar de fato para uma sustentabilidade socioambiental, você tende a aumentar o nível de empregos, né? E rodar mais coisas, e mais coisas podem estar acontecendo, mas é muito mais fácil aquilo, e eu acho que aqui a melhor coisa é a gente lembrar sempre do final dos últimos capítulos do livro do Luiz, que ele fala muito nessa questão de que é fundamental o Estado e a sociedade ter um poder de gestão que seja superior ao da gestão das corporações globais, né? Então, isso só faz se a gente também criar um conceito de sociedade global, de cidadania global, porque é muito fácil, a corporação é uma que mantém um monte de subsidiária no mundo, são 5 ou 6, né? E a gente tem o quê? Dentro da ONU, de Estados constituídos, 193. E quantas sociedades dentro desses Estados? Então, nós estamos todos fragmentados, as corporações não estão. Quando alguém na Nestlé decide uma coisa, todas essas marquinhas diferenciadas da Nestlé vão obedecer no mesmo momento. A ONU, que é seria o equivalente, né, dos estados, isso nunca acontece. Veja os tratados. As convenções, vamos nem pensar em tratados, vamos pensar nas convenções, que tem um peso maior que os tratados. A Convenção de Biodiversidade, por exemplo. O Brasil é o que tem que levar à frente, né? É que o Collor foi o primeiro a assinar, nós somos o país que tem que estimular a biodiversidade no planeta. Jolie. Então, o que eu acho mais preocupante desses acontecimentos é que, quando você faz, como foi feito após essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, uma avaliação de qual é a preparação dos municípios brasileiros em relação às mudanças climáticas que nós estamos passando e que estão acontecendo de uma forma até mais rápida do que havia sido pensado e projetado, é que menos de 6% dos municípios têm alguma menção à questão das mudanças climáticas nas suas políticas municipais, nos seus trabalhos municipais, tem alguma comissão, tem, enfim, alguma preocupação com essa questão demonstrada de forma real, com a criação ou de decretos municipais, ou de comissões, enfim. Os outros 94% dos municípios não têm absolutamente nada. É como se nós não estivéssemos enfrentando os problemas. E que o meu município não será afetado. Nós não sabemos quais são os municípios, sabemos alguns que são mais vulneráveis. Obviamente, os municípios costeiros são mais vulneráveis por razões da sua localização geográfica, das mudanças do nível do mar, misturadas com outras alterações que a gente está sentindo. Então, você olha para frente e você vê que outras situações, como do Rio Grande do Sul, estão esperando por acontecer. E de fato, nada está sendo planejado ou pensado. É possível você prever exatamente, ou prever a dimensão de um impacto desses? Não, não é. Mas eu tenho que ter cenários, eu tenho que trabalhar com cenários. Eu tenho que, por exemplo, treinar uma parte da população para trabalhar como defesa civil, como pessoas que podem tomar a frente num momento desses, que, do ponto de vista humano, a gente entende e louva a questão dos voluntários, mas
de um ponto de vista administrativo, isso é um erro. Essas pessoas não estão preparadas, elas não foram treinadas, elas não têm roupas adequadas, elas não têm nada, além da vontade de ajudar os outros, o que é fantástico, mas que as coloca também em risco. Então, esses treinamentos deveriam estar acontecendo. Hoje, você olha a Defesa Civil, você só tem as pessoas que são contratadas pelo município, que são poucas pessoas de uma maneira geral, nenhuma capacitação, nenhum treinamento, nada, absolutamente nada. Nós não somos treinados, ensinados de como nos comportar, o que fazer numa situação de emergência dessas. Quanto mais as pessoas que estão diretamente expostas a essas situações não têm planos de evacuação. Eu, na época da Constituinte, visitei as usinas atômicas em Angra dos Reis. A cidade de Angra dos Reis não tem um plano de evacuação. Se você tiver um acidente atômico, um vazamento, como aconteceu em tantos outros lugares do mundo, não existe um plano de evacuação da cidade. Não, o diretor aqui, o coordenador da usina tem que ligar para o prefeito. Tá, mas e o prefeito aciona o quê? Não, isso não está previsto, a gente não sabe o que fazer. Quer dizer, é um despreparo que é irresponsável. Eu acho que quem assume a prefeitura de uma cidade, hoje em dia, tem que estar preparado para isso. E não é uma questão financeira. Você treinar a gente para a Defesa Civil não é uma coisa que você vai ter que investir uma grande quantidade de dinheiro. Enfim, são pequenas atitudes que poderiam fazer uma enorme diferença lá na frente. Se, de fato, essas pessoas que estão no governo, estão governando, estão nos governando, estivessem minimamente preocupadas com essas situações. Legal. Gente, a Cris e a Emília levantaram a mão, mas tem um aluno que levantou a mão, eu vou passar a palavra primeiro para o aluno, tá bom? Vai, Felipe, fala. Na verdade, pode passar para elas. Vai ver as respostas. Fala você primeiro, Felipe. Ixi, Maria, eu sou meio tímido. Eu acho que é por isso que também muita gente não participa. Mas, queria abrir um parênteses só. Excelente aula. Eu estou apaixonadíssimo sobre o antropocentrismo. De uns tempos para cá, acho que isso é uma discussão que está aparecendo bastante. Eu não sou de Barão Geraldo, eu sou de Limeira. Então, tem uma disciplina que eu fiz que teve uma palestra recentemente sobre o assunto. E quando começou, eu vi que muito do que era discutido lá foi discutido aqui. E eu fiquei assim, ai, que delícia. Eu realmente estou gostando do assunto. Eu fico muito preocupado, né? Eu venho de um lugar um pouco difícil e meio que abandonado por defesa pública, pela segurança pública, assim, sabe? Eu venho do MST, um assentamento em Sumaré, e não era isso que eu queria colocar aqui. Eu queria falar em relação à fala do Carlos mesmo, que às vezes eu penso assim, se a gente tentar, em vez de investir um dinheiro, nosso tempo, um esforço, para a gente preparar pessoas para estarem preparadas para o problema, mas a gente investir o nosso tempo, o nosso esforço para evitar o problema, sabe? Porque, por exemplo, lá onde eu moro, tem um bairro em específico que sempre alaga. Ele sempre alaga e teve teve uma época que alagou tanto que metade da plantação do meu pai foi embora nessa chuva. E a nossa propriedade fica acima desse bairro. Então, se chegou na nossa propriedade, o bairro estava completamente alagado, absurdamente, sabe? E é uma coisa que meio que já é esperado pela prefeitura, sabe? Por isso que eu quis ter um pouco de fala em relação à sua fala. Não concordando, discordando, sim, mas só que eu acho que se a gente incentivasse ter uma análise maior do problema,
para ser evitado, por exemplo, se a gente tentar migrar essas pessoas, sabe? Tentar entrar ali com algum recurso para a gente tentar tirar aquelas pessoas de uma área que já é esperada que vá ter um problema. Já é esperado todo ano que aquilo lá dá problema. Só que nada é feito em relação a isso, sabe? Acho que seria interessante a gente, tipo, ter uma visão para esse lado, assim, sabe? Mas não se concordando nem nada. Acho que é só isso, só, gente. Excelente, Felipe. Não, é isso mesmo. Eu vou passar a palavra para a Emília e depois a Cris, que estavam com a mão levantada, e depois eu também quero falar um pouco. O que eu queria colocar que, por exemplo, a gente tem situações muito esdrúxulas hoje, né? Capitaneada pelo poder público. Se a gente pensar, por exemplo, na situação que está vivendo os bombeiros voluntários aqui de Campinas, é completamente absurdo. Né? As pessoas foram capacitadas, elas são super capazes de fazer, elas estão equipadas para fazer isso, foram capacitadas pelo Corpo de Bombeiro, e a prefeitura não tem a menor justificativa nem explicação para isso, decidiu que eles não poderiam mais trabalhar apagando incêndio, ajudar no apagamento de incêndio no município, porque, enfim, decidiu que eles são ilegais, ponto. Não tem muita justificativa a respeito, e estabeleceram multas altíssimas, né? O último incêndio no Cerrado que aconteceu no Campo Grande, no Cerrado do Campo Grande, eles ficaram olhando chegar uma pessoa da prefeitura de motocicleta, sem equipamentos, sem nenhuma roupa adequada, e eles com todos os equipamentos, com tudo, olhando o fogo queimar de braço cruzado, porque não estão proibidos, né? Então, a gente também tem acho que tudo isso que o Júlio colocou é super sério, e é muito, muito sério, porque a gente, como sociedade, tem que começar a cobrar isso, né? Cobrar que a gente tenha situação de pessoas que saibam lidar, né, como voluntários da Defesa Civil, como voluntários do Corpo de Bombeiro, isso existe em qualquer lugar do mundo. Corpo de Bombeiro para unidade de conservação é uma coisa que vem sendo capacitada no Brasil há anos, há décadas, né? Lembro que em Minas Gerais, na região Tiradentes, a primeira vez que chamaram a população para poder ajudar a preservar a serra do entorno de Tiradentes, isso foi na década de 80 do século passado, né? E capacitaram a população para exercer a função de bombeiro. Né? Então, de novo, a gente volta sempre à situação de que ou a população se organiza, a sociedade se organiza, se mobiliza para fazer com que isso aconteça. Eu acho que, às vezes, eu tenho a sensação que a gente tem uma visão muito, muito ruim do que é democracia representativa, né? Eu escolho, a pessoa diz que vai fazer, eu escolho, eu voto, e daqui a 4 anos eu voto de novo. Mas tem que ter um cotidiano para construir uma cidadania plena, que principalmente em países como o Brasil, são muito importantes, né? Porque a maioria desses políticos, mesmo que, vamos imaginar que todos sejam bem intencionados, eles acabam numa malha de emergências, que se a gente não está junto para dizer, olha, não é urgência só que você está lidando, você está lidando com o meu futuro, que pode não parecer urgente nesse momento, mas é fundamental, para que a gente consiga fazer a diferença. Acho que a universidade tem um papel para isso, acho que aqui também, lembra, a gente também já alagou, né? E ninguém sabia o que fazer. Né? Apesar de ter milhões de pessoas que estudam isso o tempo todo, sabe exatamente o que tem que fazer e o que a universidade não devia ter feito desde o começo. Quando ela começou a transformar a grama do córrego que está canalizado em estacionamento, eu fui uma das pessoas que fui lá falar com o diretor do IEL, que foi o primeiro a fazer isso. Isso aqui tem um córrego aqui embaixo, isso vai dar problema. Para com isso. Até que o IMEC foi lá e pôs um prédio atravessado em cima, né? Então, as pessoas começam a achar, não, espaço de grama não precisa. Né? Então, a gente pode pôr qualquer coisa em cima. E aí você acaba com a universidade alagada. E na universidade eu ainda acho isso mais crítico, porque é muito próximo o que a gente está pensando em pesquisa e falando em sala de aula com os alunos, a distância física não é muito longe das pessoas que estão administrando o território da própria universidade.
Então, enfim, a gente tem muitas idiosincrasias que a gente ainda tem que tentar lidar com elas, e é sempre muito triste olhar para isso, para olhar para filmes como esses dois. Né? Cris. Eu queria só fazer um comentário em relação ao que o Jolie falou, né? E uma vivência, né? Na hora que a gente estava começando a aula, eu comentei que eu estava no Japão há 2 semanas atrás, né? Em relação à prevenção ou reação a desastres, né? Lá tem muito terremoto, né? E, assim, a gente chegou e no primeiro dia, ou no segundo dia, eu já não lembro, vem alerta no celular que vai vir terremoto. Assim, eles começam já. E daí espalha para toda a população, a gente que estava de fora, mas com o celular conectado na rede, recebe o alerta de terremoto, para as pessoas se protegerem, né? Tomarem lá as providências que precisam ser feitas. Com essa questão, por exemplo, das enchentes, é tão fácil de criar um sistema, né, de comunicação. Todo mundo hoje usa um celular, né, onde dá para você mandar mensagens em massa a respeito de desastres né, naturais ou construídos, né, naturais, entre aspas. E eu lembro no Canadá também de vivenciar isso, né? E as pessoas serem não é treinadas, mas ao longo do tempo serem capacitadas, bem informadas do que precisa ser feito, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa de ter... Eu fiz meu doutorado, né, há 30 anos atrás, mas 25, 26 anos atrás, e no centro que eu trabalhei, tinha um centro de desastres, né? Era uma coisa assim, que eles já estavam discutindo essa questão, como fazer a adaptação a desastres, e tinha até uma brasileira na época do Nordeste, 2 do Nordeste, que estavam fazendo suas teses lá, trabalhando com secas no Nordeste como sendo desastres naturais, né? É muito interessante que isso agora parece que está começando a ser assunto mais de pesquisa. Eu acho que a adaptação às mudanças climáticas já estão aí, já tem muita pesquisa sendo feita, mas eu acho que quebrar a barreira da universidade para a sociedade a respeito dessas questões, igual ao poder público, que está sendo bastante desafiador, né? Enfim, algumas falas. Bom, pessoal, devido à hora, acho que seria legal passar o último filme agora, e depois a gente discute mais um pouco, pode ser? Tá, então vamos lá. Every year in America, we throw away 96 billion pounds of food. 263 million pounds a day. 11 million pounds an hour. 3,000 pounds a second.
feminine mind. Nearly 1 billion people in the world are going hungry every day. Pessoal, só um momento. Era para estar com legendas, mas eu não sei onde estão essas legendas. Emília, você sabe? Era para estar com legenda em português, mas pelo jeito não tá. E aí acho que o pessoal não vai conseguir acompanhar, né? Eu não sei. Mas pode estar não, Gabi. O quê? Não, eu falei, eu não sei onde que pode estar as legendas. Se tiver algum aluno também que sabe mexer nesse programa aí, inglês, português, não. É, porque tá aqui o site tá em português, né? Mas eu achei que ia ter. Ah, peraí. Não. Tô tentando ver se eu acho aqui. Não, não, acho que não tô vendo onde tem as legendas aqui, não. É, só se a gente tentar outro filme. Mas acho que todos eles são em inglês, né? Mas não sei por que esse não tem legendas. Deixa eu só ver rapidinho se todos estão assim. Esse também não tem. Emília, você tá aí? Acho que ela saiu bem na hora. Então, não sei o que fazer, assim, até tem outros filmes, mas eu tenho aqui, que procurar. Gabi, eu só não estou conseguindo achar a legenda do filme, eu estou tentando entrar pelo Vimeo, para ver se eu acho legenda na biblioteca, mas ele não está aparecendo na biblioteca, engraçado. Putz. Eu nem chequei isso, porque eu uso essa coisa na aula e eles sempre tiveram legenda. Calma, que eu estou procurando aqui no Google mesmo. Eu não sei o que aconteceu, gente. Nossa, desculpa. Eu ter checado isso. Deixa eu ver, tem um filme aqui nesse Vimeo, mas deixa eu ver se eu consigo. Talvez aqui tenha ali.
Eu tô no Vimeo também. No Vimeo você não achou as legendas? Ah, eu não achei. Agora não tá aparecendo o filme no Vimeo. Nossa. Bom, mas espera aí que a gente tem... No Vimeo também não tem legendas mesmo. Bom, teria que ser algum outro filme que tenha em português mesmo. Desses aqui, acho que não tem nenhum, né? Em português. Não, tem em espanhol, mas... Ah, tem esse Uma Gota, que tá com cara de ser... Você sabe o que é esse aqui? Não, esse é brasileiro. E sobre o Tapajós, eu achei que estou no mesmo lugar, tá? Bom, eu achei esse aqui que é brasileiro. Então ele vai ser em português, da mostra mesmo, né? Chamou Uma Gota. Ah, mas é muito longo. A gente conseguiria assistir um pedaço só, ele tem quase 2 horas. E também tá dando erro. Eu estou te mandando um. Esse é um dos poucos que eu não assisti, mas ele é fala do Tapajós. Espera só um minutinho. Tá. E aí ele está em português. Que a mostra esse ano é sobre água. Eu sou o Antônio, pescador aqui no Médio Tapajós. De uns tempos pra cá, os peixes que a gente pesca e come e vende têm vindo assim. A gente ficava se perguntando o que está acontecendo. Como tem balsas que deixam cair o milho dentro da água, soja, então fica aquele odor, aquela soja apodrece, o peixe cheira, come, às vezes a gente pega um peixe e ele já está com a barriga cheia de soja. O Tapajós, que sempre fez parte do nosso modo de vida, da nossa cultura, hoje tem sido invadido por grandes embarcações que atracam em portos para serem carregadas de soja e milho. Antes, esses portos eram construídos em cidades maiores, como Santarém. Então vieram atrás de lugares menores no Médio Tapajós, como Miritituba e Itaituba. Lugares simples e pacatos, que antes de tudo isso eram lugares de pescador, de camponês. De primeiro nós pegávamos bastante peixe, a nossa família era mais alimentada melhor, né? E agora a gente não tem mais aquela condição de nós dar de primeiro para a nossa família, né? Ficou pior sustentar a nossa família. Essas empresas estão fechando as beiradas do rio, cercando os lugares onde a gente pescava. Até para andar em alguns lugares a gente não pode mais. Geralmente o pescador, ele tem um lado, uma proposta de segurança, de estar sempre virando o rio, virando a margem. Quando chegar com as empresas, eles não têm mais direito à margem do rio. Fora todo o espaço que a empresa usa, vai ter um espaço de segurança. E tem segurança privada da empresa,
pedindo, olha, sua atenção ao espaço de segurança da empresa. Vocês respeitavam o público, né? O Petrobras também tem um protocolo que não está sendo respeitado aí. A gente tem se organizado, estudado e descobrimos que nos últimos 10 anos teve um crescimento muito acelerado no uso dos portos, no chamado Arco Norte, para escoamento desses grãos. Só a Hidrovias do Brasil, uma das principais empresas, movimenta quase 2.000 toneladas de soja por hora na sua estação de transbordo aqui em Miritituba. E assim nossa pequena vila se transformou num ponto estratégico de logística internacional para a exportação de soja e milho, movimentando milhões de dólares. E o que fica para a gente? O processo de territorialização, e a territorialização não é necessariamente um elemento físico de extração, ele é também todo um processo de gramática, de linguagem e legitimação do território. Eu venho chamando isso de monopólio territorial da infraestrutura natural. Então essas áreas estão sendo monopolizadas por grandes multinacionais, por grandes bancos e fundos que compõem isso. E essa galera que vive mais perto do rio, em geral, eram assim, famílias ribeirinhas, mas um pouco distantes dos povoados. Então uma galera que de repente via um assédio para venda e de um dinheiro que nunca tinha visto, né? E mesmo na beira da estrada, eu acho que muita gente estava considerando vender seus terrenos para empreendimentos, porque também não via muita alternativa. Assim como os ribeirinhos, os Munduruku, um dos principais povos indígenas da região que tem uma relação ancestral com o rio, não foram consultados. Não teve conversa, indenização, nem qualquer tipo de negociação. Os portos destroem as matas. As barcaças carregadas de milho, soja e agrotóxico contaminam os rios e os peixes. E ao reivindicar participação nas tomadas de decisão, eles sofrem ameaças. No lugar deles, o que você faria? Nós estamos com as principais lideranças do Tapajós ameaçadas de morte. A gente vai seguir lutando, porque sem o rio a nossa vida, a vida da floresta, dos peixes e dos animais, também não existe. E os problemas estão indo muito além das margens do Tapajós. Quando se fala em Amazônia, as pessoas pensam em mata, nos animais, nos povos da floresta. Mas a Amazônia é muito mais que isso. Existe uma Amazônia urbana que cresce cada vez mais. Quando o rio Tapajós se transformou em uma das principais rotas da soja que é exportada para o mundo, isso trouxe consequências graves para o pequeno distrito de Miritituba, uma vila amazônica que não estava preparada para enfrentar o comportamento agressivo do agronegócio. Eu me chamo Ivana, sou professora de uma cidade entre tantas outras cidades amazônicas e vou falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui, na minha região. Um dia, começou a chegar gente com muito dinheiro aqui. Empresário, político, disseram que a instalação desses portos, chamados de ETC, Estação de Transbordo de Carga, ia movimentar a economia da cidade, que ia gerar emprego. Organizaram audiências públicas, apresentaram projeto, metas de construção e também metas para amenizar os impactos sociais e ambientais na região. Era estranho porque só eles falavam. Eles não escutavam a gente. Não fomos ouvidos. Os moradores em geral, nem os pescadores, pequenos agricultores ou os índios. As decisões foram sendo tomadas, uma atrás da outra. Não demorou muito para a cidade se transformar. Em poucos anos, a população de Miritituba dobrou de tamanho. Muita gente de fora veio para cá. A maior parte desses imigrantes são trabalhadores homens, além do constante fluxo de caminhoneiros que entram, dormem e saem da cidade todos os dias. E aí, um novo tipo de comércio e de demanda surgiu. Hoje, o que nós vemos em Miritituba é tráfico de drogas. O que é tráfico de drogas? Os jovens aqui. Agora eu te pergunto, esses meninos entraram no tráfico de drogas por quê? Porque de repente apareceu clientela. Apareceu clientela de onde?
é outra pergunta que a gente faz e a gente acaba descobrindo. De repente, no pico da safra, tem 1.500 carretas de... Além do tráfico de drogas, a chegada desses homens de fora criou uma outra demanda. Meninas muito novas são aliciadas, manipuladas e oferecidas para esse novo público. Aí você vai perguntando, aí você olha pra a menina tem que 12 anos, 13 anos, 14 anos. Então esse tipo de menina, preferencialmente que eles pegam para aliciar. Transformar uma pequena vila num grande polo de escoamento de grãos para o mundo tem um impacto enorme. É preciso criar rodovias para que caminhões possam chegar com as cargas. É preciso construir postos de gasolinas que acabam sendo dos mesmos donos dos ETCs. Grandes áreas verdes se tornam pátios de triagem que separam as cargas. As empresas disseram que tudo seria feito com a participação da comunidade e seguindo uma agenda de compromissos. Mas é exatamente o contrário que tem acontecido. Realmente surgiram empregos, mas os cargos estratégicos e de gestão vão para pessoas de fora. Fica para a gente o trabalho braçal. E aí, o que era para gerar renda para a população, na verdade construiu uma nova relação de desigualdade na região, que também é problemática para a dinâmica econômica local. Acessos a bens, questões imobiliárias e etc. Daí uma série de consequências, elementos de violação de direitos humanos, éticos e territoriais, né? Porque tu imagina colocando 300, 400, 500, 600 carretas de dia em uma área urbana, né? Vamos considerar assim, quem consegue trafegar? Eu visitei uma senhora que infelizmente perdeu o filho, porque uma das carretas que ia levar soja para os portos simplesmente atropelou o filho dela na frente da casa dela. Mas que empresas são essas? Quem a gente pode responsabilizar por toda a transformação que está acontecendo nas nossas vidas? Chamamos elas de ABCD. ADM dos Estados Unidos, Bunge da Holanda, segunda maior exportadora de soja e milho no Brasil, Cargill, também dos Estados Unidos, e atualmente a maior exportadora de soja do Brasil, e Dreyfus, de Louis Dreyfus, da França, maior comercializadora de arroz do mundo. Todas elas atuam aqui no Médio Tapajós e faturam bilhões de dólares ao ano. Juntas, elas controlam 80% de toda a produção e comercialização global de soja. Junto com elas, um novo e poderoso grupo chamado Hidrovias do Brasil, liderado por um bilionário americano, vem tomando protagonismo logístico e comercial de grãos. Para se estabelecer aqui, a empresa Hidrovias do Brasil recebeu recursos do IFC, Corporação Financeira Internacional, um braço privado do Banco Mundial. Em contrapartida, a Hidrovias do Brasil prometeu ao IFC cumprir uma série de compromissos com o objetivo de impedir ou reduzir os efeitos sociais e ambientais negativos do seu investimento. Podemos ver que a realidade é bem diferente. Será que o IFC está atento ao que está acontecendo? Quando você mexe com o rio, as consequências não ficam só no rio. Elas vão muito além. Elas transformam a paisagem, a vida dos animais e a nossa existência. E não podemos passar por isso sendo silenciados, sendo apenas uma sombra aos interesses dessas grandes corporações. As promessas que essas empresas fizeram, tanto de melhorias para os moradores, quanto de preservação do meio ambiente, precisam ser respeitadas. Eu sou Maria e cresci por essas terras. Antigamente, as coisas eram diferentes pelas bandas de cá. Todo mundo cultivava, sempre foi assim, desde os tempos dos meus antepassados. A terra dava o que a gente precisava, tanto de comida quanto de renda. Mas desde que viramos rotas de passagens de toneladas e toneladas de soja, os tempos não são mais os mesmos. Empresas estrangeiras que levam produtos agrícolas do Brasil para outros países precisam de um grande esquema logístico de transporte. O problema, quer dizer, um dos problemas, é que o fluxo intenso de mercadoria que chega do Mato Grosso para embarcar para o norte faz com que a margem do rio fique cada vez mais tomada por portos privados.
Além dos portos, silos, pátios de triagens e galpões para armazenamento de agrotóxicos e fertilizantes disputam os terrenos próximos ao rio com as famílias que já vivem aqui há muitas gerações. Enquanto o governo oferece subsídio e crédito para empresas muito ricas que nem são daqui, a população local é deixada de lado. A soja enviada para países da Europa e para a China servem como insumo para fabricar todo tipo de produto industrial. Leite, ração animal, produtos plásticos, lubrificantes, tintas e vernizes. Esses produtos são consumidos no estrangeiro. O engraçado é que o Brasil importa muitos deles. Tem tanta coisa que poderia ser fabricado por aqui mesmo, incentivando a industrialização do país. Só que esse projeto foi deixado de lado pelo governo. Deixaram passar a boiada e a agropecuária virou praticamente o centro da economia nacional. Tudo isso para que as empresas estrangeiras lucrem com produtos manufaturados, feitos a partir da nossa matéria-prima. E como consequência disso tudo, vemos cada vez mais a violência aumentar no campo e na floresta, acelerando a destruição ambiental. Existem formas de movimentar a renda de pequenos agricultores como eu. São os projetos agroecológicos feitos com comunidades de pequenos e médios produtores. Faz o dinheiro circular entre a comunidade local, sem especular o preço da comida, sem concentrar a renda nas grandes empresas transnacionais e sem precisar das megaestruturas da logística internacional. Foi assim que a gente, da produção agroecológica integrada e sustentável, fez. Distribuímos cesta de alimentos para o pessoal da cidade durante a pandemia. A economia popular forma um ciclo virtuoso que alimenta a renda e o consumo. E ainda garante a comida saudável na mesa durante momentos difíceis, além de preservar o meio ambiente. Oi, pessoal. Bom, mais um filme para discutir, né? E desculpem aí a questão do outro filme. Na verdade, assim, esse aviso de que o palestrante de hoje não vinha foi bem em cima da hora. Então, a gente não conseguiu preparar com cuidado, né, a aula de hoje. Foi bem no improviso. Por isso que a gente não tinha visto que esse filme não tinha legendas. Não, todos eles tinham. Eu usei o ano passado nas disciplinas, por isso que eu nem me preocupei. Então, eu já perguntei para a coordenadora do Planet.doc o que está acontecendo. Certo. Tá bom. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? O nome do vídeo é Tapajós, né, Emília? É. O vídeo peraí, abro aqui. É sobre o rio Tapajós, né? Na realidade, todas as pessoas da Unicamp têm acesso ao Planet.doc, porque tem um convênio que a gente acabou fazendo da Unicamp. Esse é um lugar de catálogos de filmes sobre a questão ambiental. O filme chama Tapajós, uma breve história da transformação de um rio. E a cada ano eles têm um tema, né? Tem o tema Lixo Zero, que ficou, esse ano é sobre água. Então, o festival deve acontecer, a Unicamp passa a maioria desses filmes. E o que está no ar agora são os de água, por isso que eu achei rapidamente um de água. Já aconteceu agora em abril. Algum aluno aqui nosso
Algum de vocês já estiveram no Tapajós ou vem daquela região? Não? Alguém aqui já esteve na Amazônia, gente? É difícil para as pessoas, eu acho que, visualizarem essa transformação. Fico pensando, não sei, eu acho que o filme foi bem feito, tal, mostra bem, mas é tão chocante para quem conheceu o Tapajós antes e vê o Tapajós agora, assim, há 30 anos atrás e vê o Tapajós agora. Tapajós era o rio mais, acho que junto com o Negro também, né, de águas mais claras, mais translúcidas, mais gostosas. Era literalmente um lugar paradisíaco, assim, impressionante, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar de Alter do Chão, onde o Tapajós se aproxima do Amazonas, né? Ali. E é impressionante toda a transformação que foi feita ali naquela região. É de chorar, para não falar nada, assim, de tão triste que é. E o impacto nas populações ribeirinhas. E daí, falando sobre as emoções, né, que é muito triste, exatamente. A Sara comentou aqui, né, que ela pesquisou imagens. Quer compartilhar as imagens, Sara, aqui com a gente, se você conseguir? Como que eu faço, prof, para compartilhar? Abre aqui mesmo? Você tem que clicar no quadradinho com a setinha que tem embaixo. E aí você tem que selecionar a aba na qual você pesquisou as imagens. Tá, peraí. Essa daqui que eu pesquisei. Era assim, né? E agora parece que tá assim. Uhum. Deu pra ver? Uhum. Sim. Talvez clicar nessa depois para a gente ver mais. Qual delas? Se você for como está agora. Como tá agora. Peraí. Então, gente, a sensação, a primeira vez que eu fui ao Alter do Chão, que realmente é um altar, você tem que chegar, e eu estava com um outro professor da Unicamp que ajoelhou e beijou o chão. Estou impressionado que ele ficou com o lugar. Uma água cristalina, assim, aquelas imagens que vocês veem do Pacífico, é o que a gente via da água do Tapajós. Era inacreditável. Dá pra ver aqui, né? Tá assim agora. Tá bem escura, né, a água. Isso aqui deve ser Alter, né? Essa que está mais à esquerda aqui. Essa linha de areia no meio, deve ser Alter do Chão. É isso aí. Alter do Chão, isso. Era inacreditável esse lugar. Tão bonito. Não por acaso é chamado Caribe brasileiro, né? Caribe Amazônia. Assim. Agora virou um tietezão. Sim. Ainda vai piorar bastante, porque eles agora querem fazer uma barragem nele, no Tapajós. Eu vou falar uma coisa rapidinha que eu acabei não falando, né, quando o Felipe comentou aquela questão de por que não fazendo coisas para prevenir, né, que aconteçam. Então, na verdade, a gente e os governos precisamos fazer
ambos, né? A gente tanto precisa tomar atitudes para que as coisas ruins não aconteçam, para prevenir que elas aconteçam, quanto a gente precisa, ou seja, isso é o que a gente chama de mitigação, né? Por que muitas das coisas ruins, ambientalmente falando, estão acontecendo? Nesse momento, a grande parte é por causa da emergência climática, né, que está causando as chuvas no Rio Grande do Sul e tal, secas em outros lugares do Brasil. Para mitigar isso daí não tem jeito, tem que cortar radicalmente, né, a combustão de combustíveis fósseis, né, e migrando para outras formas mais limpas de energia, mas simultaneamente também diminuindo o consumo geral e mudando para um outro paradigma de sociedade. Mas fora isso, a gente também tem que se adaptar, porque tem coisas que já vão acontecer e tem outras coisas que são negligência de grandes empresas, como basicamente os vídeos que a gente viu agora, né? Tanto o de Mariana quanto esse último, né? Então, esse último são grandes corporações que têm como objetivo o próprio lucro, sem se importar no que acontece ao redor delas e nas sociedades e tal, que elas estão que estão ao redor delas, né? Elas não estão nem aí. Então, para isso, a gente precisa ter governos mais fortes que se oponham, né, a essas coisas, que tenham, de fato, em vista os interesses da população e não das grandes empresas. Claro que eu estou simplificando, nada é tão simples assim, né? Porque, claro, se a empresa vem e diz que vai conseguir empregos e não sei o que lá, você fala, não, então é no interesse da população deixar essa empresa se instalar. Mas nesse caso específico do Tapajós, eles prometeram uma série de coisas e, na verdade, não trouxeram as coisas que prometeram, né? Então, era só isso que eu queria comentar. Pode falar, Emília. Um pouco em cima disso que você está falando, né? Eu acho que a famosa questão, a gente lutou tanto nesse país para ter estudos de impacto ambiental antes de qualquer obra, e mais ainda para que a gente tivesse audiência pública, e o poder financeiro as corporações conseguem usar esses instrumentos agora com muita facilidade a seu próprio favor, né? Porque, veja, para mim, a audiência pública é a pior coisa que pode acontecer hoje. Quando alguém começa a fazer qualquer coisa por audiência pública, vai dar coisa errada, né? Porque na audiência pública, as pessoas têm muito pouco direito à fala. Toda a apresentação do processo é uma apresentação muito formal, que normalmente, se você não tem algum tipo de passagem pela universidade, você não vai entender nem o que está sendo proposto ali, né, direito, e sempre o impacto positivo de toda obra que vai gerar emprego. E é um impacto positivo que a gente consegue rapidamente transformar em negativo, né? Mas não é muito simples para as pessoas que estão numa situação de pobreza, que é isso que acontece quando eles chegam nessas cidades, dá a impressão, as pessoas têm uma vida pobre, né? Não é uma vida que tem nenhum excedente, né? E há uma promessa de que os excedentes vão acontecer facilmente. E não é isso que nunca acontece. Então, muda-se muito a qualidade de vida das pessoas, as pessoas são retiradas dos seus lares. Normalmente tem uma visão pragmática de há pessoas que estão morando gerações em casas que são enormes, 400 metros, 500 metros quadrados, com pés de jabuticaba, que quando eu nasci, quando meu avô nasceu, foi plantado esse pé de jabuticaba, ou a minha mãe, né, cada um que nasce, a gente planta uma árvore, e esse pomar que está aqui tem a ver com gerações da família, e ninguém nunca pode transportar essas árvores, porque isso é bobagem. E para que a pessoa tem que morar em algum lugar maior do que 40 metros quadrados, se ela agora está morando sozinha, né? Então, todas essas questões são questões muito pesadas, muito complicadas e muito sacanas, né? E eu me lembro que um evento que aconteceu quando foram construir 4 pontes ali próximo de Araguari, Uberlândia, que eu participei do início do processo de diagnóstico da região, que tinha um senhor que particularmente, o que ele queria era um famoso o pé de jabuticaba dele,
né, que era a jabuticaba que foi plantada quando o avô nasceu, e ele já estava idoso, ele estava para fazer 99 anos de idade, morava na beira do rio, né, exatamente onde subia Piracema, e os engenheiros acharam um absurdo ter que replantar um pé de jabuticaba. Eu falei, escuta, quando Brasília foi inaugurada, Juscelino Kubitschek teve um ataque, que não haveria inauguração se na Granja do Torto não viesse um pé de jabuticaba de Diamantina. A gente está falando da década de 60 e foi feito. Será que agora, no final da década de 80, você não consegue transportar uma jabuticaba? É óbvio que você consegue transportar, né? Mas economicamente, financeiramente, para eles é um desperdício. Então, essas relações que eu acho que a Cris começou a dizer logo no começo da aula, né? Como a gente se sente, como as pessoas se sentem, qual é o nível de que você já viu o talento que se faz às pessoas, ao modo de vida das pessoas, é assim, é muito grande, acachapante, é horrível, você se sente muito mal, é uma área que eu parei de trabalhar com ela, porque eu já estava ficando, eu estava brigando o tempo todo, e no fim eu percebi que não estava ajudando muita gente com isso, né? Mas isso é uma coisa que é clara, é sempre assim, chega, tem a bendita da audiência pública, conta coisas que as pessoas não entendem, você tenta explicar para as pessoas, do outro lado, tá, você é pobre, você vai deixar de ser pobre, né? E é com isso que as grandes corporações lidam, e com o apoio do poder público. A gente não pode negar que tem um apoio formal do poder público, porque os prefeitos começam a achar que agora vai aumentar a arrecadação do município, então o município vai ficar muito chique, né? Lembro de um município na Amazônia, Cruzeiro do Sul, quando eu visitei a primeira vez, que o prefeito estava achando a cidade maravilhosa, porque ele tinha asfaltado a cidade, e pôs um bueiro. Eu falei, mas bueiro no meio do asfalto. O que acontece com esse bueiro? Qual é a canalização? Não, não tem, a gente só pôs o bueiro porque a gente viu que todo asfalto no sul tem bueiro. Então, ele comprou um bueiro e pôs um bueiro. Tinha um bueiro. Em frente a um sinal de trânsito que também não tinha o menor sentido de estar ali. Mas toda cidade asfaltada tem sinal de trânsito. Ele comprou um semáforo e um bueiro. Pôs o semáforo e o bueiro, né? Na década de 80. Então, é isso, né? Eu acho que esse nível de desinformação é muito grande, as corporações lidam o tempo todo e lidam muito bem, porque o pessoal de marketing deles é muito, muito bom. Assim, você vai para algumas audiências públicas que o pessoal levava, agora eles já não fazem mais isso, mas café em chávena de prata, sabe? Para ficar aquela coisa de, olha, que vocês vão entrar neste mundo agora, com esse tipo de comida que eles nunca mais vão ver, com esse tipo de bebida que jamais vai acontecer novamente. Desculpa, virou até desabafo, não era a intenção. Pegando o gancho do pé de jabuticaba, que a Emília falou, e também, né, que a gente viu aí no vídeo, né, na plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, o IPBES, né, que o Jolie e eu contribuímos, foi feito um relatório lançado ano passado ou ano retrasado, agora já não lembro, que era sobre formas de se dar valor, né, à biodiversidade, como fazer isso. Então, normalmente se pensa muito no valor instrumental da biodiversidade, né, para que serve, como é usado, etc. Ou o valor intrínseco, então nenhuma espécie deve desaparecer, deve se extinguir, então, pelo valor intrínseco, o potencial ali daquele ser, né, daquela espécie, Mas pouco se fala dos valores relacionais, né? E quando a gente olha para comunidades, povos, né, tradicionais, indígenas,
ou mesmo ecovilas, por exemplo, que são construídas hoje, né, dentro da sociedade ocidental. A questão do valor relacional, de como eu me relaciono com a natureza e a afetividade, né, é impressionante a importância disso para o bem-estar da sociedade, daquelas sociedades, né? Então, quando o que a natureza representa para mim em termos de conexão espiritual, em termos de momentos de paz, né? É importantíssimo o quanto que isso impacta a nossa saúde mental. Quando esses vínculos afetivos, relacionais, são cortados, né? E é interessante trazer um pouco disso, porque, como eu já falei, né, eu estava lá no Japão semana passada, e eu tive a oportunidade de visitar alguns jardins, né, inclusive do Palácio Imperial, em algumas cidades, e assim, é uma coisa de uma estética, de uma beleza, de uma calmaria, assim, você se sente assim num estado elevado de contemplação, de tanta beleza e conexão com a natureza. Você sai dali, anda 2, 3 blocos, né, quarteirões, e você entra na sociedade ocidental com uma poluição visual, com uma coisa de outro, né? Enfim, trazendo um pouco disso, porque é isso, né? Quando você passa uma estrada, cria uma barragem, faz qualquer coisa de mudança que você muda uma população, uma comunidade, uma família, de um lugar onde ele tem os vínculos afetivos, né, os valores relacionais ali, não tem nada, não tem dinheiro no mundo que pague, de novo, né, a jabuticaba, o pé de jabuticabeira plantado pelo meu avô, né? E quando, a gente precisa começar, é o que a Gabriela falou, de pensar numa mudança paradigmática, né, de como o ser humano se relaciona com a natureza, e trazer isso para o nosso dia a dia, né? Tanto para, eu já falei em algumas outras aulas e falo agora, né? Nessa sociedade de consumo que a gente vive, né? O que nós estamos consumindo? Como é que nós estamos consumindo? Se a gente não mudar esses padrões, a gente não vai conseguir sair dessa montanha-russa de autodestruição aí que a gente está se colocando, né? Já se colocou como sociedade. Pois é. Hoje E aí, pessoal? a gente acumula bens materiais e nega os imateriais, né? E não dá para ser o ser humano sem privilegiar os bens imateriais. Mas e os alunos? E aí? 70 pessoas, 69 pessoas aqui, gente. Vocês não foram afetados por esse rio de soja e milho que vem do Mato Grosso e tem que chegar ao Porto de Belém? Aliás, tem que passar pelo Porto de Belém, né? Que ele nem, depois que ele é carregado lá embaixo, ele só vai parar na China, nos portos do Mediterrâneo. De Santarém para o mundo, né? Iritiba é mais para baixo que Santarém, não?
É mais. É o sul de Santarém, eu acho. Bom, pessoal, e aí? Encerramos? Posso propor que cada um escreva uma palavra sobre como se sentiu ao ver esses vídeos? Escreva ali no chat mesmo, né? Antes de sair. Como é que vocês estão tocados ou não? Ou pode não estar, né? Uma palavra para encerrar a aula. Julie quer falar? Não, sabe que cada vez mais eu me sinto como aquela plantinha insistente brotando de um chão totalmente antropizado no livro Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola. A gente está lutando contra, mas é assim, eu acho muito desanimador a gente ter tantos alunos participando da disciplina, a gente ter trazido tantos temas aqui, e hoje, em função do improviso, a gente ter trazido esses vídeos, e a participação de vocês ser nada. Eu acho isso assim inacreditável, que a próxima geração não seja capaz de questionar, discutir, se posicionar em relação a tudo isso que vocês estão vendo. Eu me sinto assim, realmente, a gente está dando murro em ponta de faca, porque não parece que vocês estejam interessados na discussão das questões ambientais. Vocês ficam aí passivamente ouvindo e não se expressam. Podem se expressar para aqueles que são mais tímidos, podem colocar no chat, podem colocar na sessão de perguntas, aqueles que quiserem podem levantar a mão. Se a gente juntar os chats com perguntas de vocês de todas essas aulas, não são 20. É desanimador, gente. É realmente desanimador. Eu faço coro com você, Julie. E isso desestimula manter uma disciplina como essa, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas vêm, ligam, ficam conectados só para cumprir o crédito e não estão nem um pouco interessados em engajar em conversas e debater as questões que a gente está trazendo. Realmente é muito triste. Falando de sentimentos, é desanimador, é muito triste. Com algumas raras exceções, mas concordo. Realmente... Enfim. Queria... Acho. Emília? Oi. Eu só estou querendo tentar compartilhar uma coisa que eu queria mostrar no mapa de onde é que está o que aconteceu no vídeo agora, mas por algum motivo eu não consigo compartilhar. Está me pedindo. Você deveria poder, porque você... Não está aparecendo. Deixa eu ver o que está acontecendo.
Bom, coloquei você como co-host. Tenta compartilhar agora. Não sei, porque eu compartilhei antes. Ó, Cris, Miriti está por aqui, ó, nessa região, tá? Esse monte de estação ecológica, Parque Nacional, Floresta Nacional. A gente não estou vendo o teu cursor, Emília. Não, peraí. Ó, tá vendo agora? Tô. Fica aqui, Miritiba fica nessa região aqui, cheio de Parque Nacional. E Alter está aqui em cima, ó. Alter está aqui. Sim, mas daí é para aí que corre o rio, né? É, o rio o corre rio está em direção ao vindo Alter. nesse sentido, em direção ao Alter. Então, Exatamente. aqui, essa região aqui é dos Mundurucus, ó. Sim, mas é o que eu estava falando. A soja desce no rio até Alter do Chão, embarca nos grandes navios e de Alter de Santarém vai para o mundo. Então, vai embora, já sai aqui. É, já sai. Eles não, até onde eu saiba, posso estar enganada, eles não transferem de Santarém para Baré. Então, o grande porto é em Santarém, os grandes navios. Daí... Eu tinha entendido que eles estão criando... Ah, não, é transbordo mesmo, né, aqui embaixo. É transbordo que vem, porque vem por terra do Mato Grosso, a maior parte das coisas. É um absurdo, ficam criando esse monte de bolinha de reserva e de parque nacional e, ao mesmo tempo, acabam com todo o rio. Sim. Bom, é o que temos para hoje, pelo visto, né? Ninguém vai se manifestar mais. Tiago, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo falou aqui em revolta, indignação, várias vezes, né? E o que vocês fazem com esse sentimento? Qual é a ação? Voltando aqui a uma provocação da Cris no começo. Isso se transforma em ação de que forma? Como é que você reage a esse sentimento que não é um sentimento agradável de se sentir? As pessoas que hoje comentaram isso. Eu tô só curiosa, gente. Eu sou de uma geração muito distante da de vocês. Eu queria conhecê-los melhor. Só isso. E depois que mais pessoas sabem o que está acontecendo, Amanda, qual é a reação? Talvez a gente devesse, professores, começar a discutir um pouco isso. E as ações? Eu acho que talvez a gente precise, de fato, começar a dar essa disciplina de forma presencial, né? Pois é, a gente não consegue mesmo fazer nada sozinho, em conjunto. Aqui a gente tem um conjunto normalmente de 70 pessoas, toda sexta-feira, fim de tarde. Qual a expectativa que vocês teriam de poder daqui sair algum tipo de ação? Vocês já pensaram nisso? Fala, Felipe. Tudo bem? Eu estou no meu serviço agora, acabei de sair, estava em casa, eu assisto a aula, eu estou agora no meu serviço, então vai ter uma barulheira passando, mas eu não deixo de acompanhar as aulas também. Eu acho que em relação... eu acho que os impactos que a disciplina está fazendo, acho que é muito mais do que a gente só estar presente, sabe?
Por exemplo, querendo ou não, na minha situação, por exemplo, eu sou presidente do centro acadêmico do meu curso, aqui em Limeira. E eu tô querendo trazer uma disciplina para a gente discutir esse assunto também aqui, no curso de administração, que a gente não tem, sabe? Eu acho que, tipo assim, mesmo que não haja tantas participações, eu imagino que deve ser muito ruim, assim, trazer diversos conteúdos e 100% compreendo vocês, de não ter mais um estímulo de continuar com a disciplina, sabe? Mas eu acho que ela faz sim muita diferença, sabe? Por exemplo, eu mesmo percebi que eu já fui impactado 5 vezes por problemas ambientais que aconteceram, mas foram causados por pessoas. E antes eu não tinha essa visão, por exemplo, sabe? Eu já falei naquela outra hora, eu já perdi meu pai perdeu metade da plantação por causa de enchente, e ele já perdeu 3 pomares de fruta por causa de fogo, e uma roça de milho, assim, sabe? Foram todos os crimes ambientais que aconteceram, e, tipo, antes a gente levava como causa natural, sabe? Mas, na verdade, foram problemas causados por ações de pessoas mesmo, mas eu acho que é uma visão que a gente teve, que eu tô tendo mais depois dessa disciplina, sabe? Eu acho que tem um trabalho muito lindo, e que passa muito consciente, assim, e vai sim ter alguma coisa no futuro, mas eu acho que não é só por estar falar na sala de aula que vai ter esse respaldo, sabe? Porque acho que vieram assim, discussões em relação a esse tema. Felipe, já fico mais calma, alento. Você esteja percebendo e está se propondo a fazer alguma mudança. Tiago, não basta um político com planos, você precisa conhecer o currículo do político. Fazer plano não é muito difícil, o problema é saber qual é o histórico dele para, de fato, cumprir esse plano depois de eleito. Isso também é uma coisa importante da gente pensar, né? Mas isso não deve ser a única ação, Gabriel, que você se sente impotente. Mas você não reage? Você nunca reage às coisas? Será que a gente nunca pensa em como reagir? Pode ser uma coisa pequenininha, gente, assim, mas, sei lá, se recusar a usar copo descartável no RU, por exemplo, já é um começo. Fala, Sara. Então, a minha reação é o que a professora Emília disse, eu tento fazer a minha parte, conforme eu vou tomando consciência dessas coisas, tem muitas pessoas que falam, né, por exemplo, uma frase muito comum, eu vou jogar lixo na rua porque todo mundo joga. Por exemplo, meu pai é uma pessoa assim, por exemplo. Ele parou com isso também, inclusive, comigo sempre falando essas coisas para ele. Mas, por exemplo, quando a gente estava viajando, ele não se importava de jogar lixo pela janela, sabe? Ou não só o meu pai, tipo, muitas pessoas da minha família, assim, fazem coisas assim, por pensar que uma atitude única não vai fazer diferença porque todo mundo faz, sabe? Então, o que eu faço é a minha parte. Eu não penso dessa forma. Eu não penso que, nossa, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Então, eu tento diminuir ao máximo, assim, as coisas que eu me conscientizo, eu faço a minha parte, sabe? E tento conscientizar as pessoas à minha volta, para não fazerem também. Posso pegar só um gancho nessa fala da Sara, antes de passar a palavra para o Gabriel? Tá também bom, rapidinho. Dos contrastes, né? Não é só na sua família, tá, Sara? Isso quando eu cresci na minha família também, eu tinha que ficar, né, brigando com tios, parentes, primos, né, para não fazer esse tipo de coisa, de jogar, né, o lixo.
E eu queria comentar que lá no Japão, né, semana passada, semana retrasada, eu fiquei impressionada. Você não vê um lixo na rua. Não existe lixo. E nem lixeira, porque se você produz um lixo, você é responsável por levar o lixo para sua casa e encaminhar esse lixo da maneira certa. Então, raramente você vê lixeiras na rua e você não vê lixo na rua. Então, sim, se a sociedade começa a mudar, quer dizer, não é da hora, né, de uma hora para outra, mas essa questão da civilidade, né, que eu acho que eu já trouxe aqui também em outras aulas, né, é uma questão de a gente começar de pequeno em pequeno, e tem um ponto em que muda isso, e não um ponto que precisa 50% da população estar fazendo isso. Essa mudança ela pode ocorrer quando 10% da população já está fazendo essa nova atitude, isso começa a reverberar e escalonar, né? Tem estudos sobre isso. Então, assim, acho que é super importante essas pequenas ações, sim, começar a reverberar ao redor da gente e escalonar. Desculpa, Gabriel. Oi. Então, só um desabafo, assim, até sobre o comentário da Emília, explicando até da onde que vem a minha sensação de impotência. Vem também muito de encontro com a fala da Cristina, mas é algo no sentido assim, eu posso até não usar o copo plástico da RU, mas não vai mudar o fato de ter gente tacando fogo no Pantanal para criar gado. Ou eu posso até parar de comer carne, mas ainda vão ter 4 multinacionais estrangeiras destruindo um rio no norte. A sensação de impotência não é uma sensação de inação, é uma sensação do que eu faço não tem resultado. Quando eu morei na costa, eu morei na Paraíba um tempo, morei numa cidade costeira, em Cabedelo, eu era voluntário do Projeto Tamar. E no Projeto Tamar a gente tirava, sei lá, 30 quilos de plástico das praias, todo dia. Só que se você olhasse 2 quilômetros a leste, ao norte, assim, você tinha um porto. E no negócio do porto, a cada hora, ele tacava toneladas e toneladas de dejetos no rio que iam para as praias e poluíam tudo. A sensação de potência não é uma sensação de inação, é uma sensação de que nada que eu faço dê um resultado real. É muito difícil ter uma perspectiva de que algo vai melhorar ou que as coisas serão melhores. Entende? Porque parece tudo muito maior, parece tudo lutando contra. Parece que todos os interesses são antagônicos e contrários ao que, pelo menos eu vejo como uma sociedade ideal. Parece que a gente está sempre brigando para perder de pouco e nunca ganhar. É essa a minha sensação de impotência. É só um esclarecimento do que eu estou pensando. Gabriel, todos nos sentimos assim, mas não pode desistir. Vamos nos juntar e fazer alguma coisa. Essa aqui é a questão. Eu também me sinto assim o tempo todo, mas... Enfim, a gente tem 3 minutos para finalizar, pessoal, vamos lá. Olha, a gente está... Posso falar por mim, né, e para as pessoas da minha geração, independente dessa sensação de que parece que não vai mudar, a gente jamais parou, né? E algumas coisas, pequenas coisas, vão mudando. E você ainda vive se chocando com coisas que não seriam mais, para mim já seriam absurdos de acontecer, mas que continuam acontecendo. Mas como a Gabi disse, acho que muita coisa já mudou da primeira vez que eu entrei numa reunião e que um professor na universidade, em 1974, né, veio falar de uma crise na Amazônia para a gente, né? Muita coisa mudou nesse país, muita coisa mudou no planeta, mas é óbvio que as outras forças, elas também vão reagindo. Acho que tem essa coisa que está no... Eu revi recentemente o livro do Luiz, por isso que eu estou citando, né? Eu fui reler lá os últimos 4 capítulos dele, e eu fico citando ele agora o tempo todo, porque
isso que ele coloca é super importante. A gente tem um poder global das corporações. E nós temos um poder fragmentado das sociedades e dos estados. Como é que a gente cria essa noção que já foi discutida e comentada desde a década de 70, acho que desde Tbilisi, né, quando começou a discutir-se mais sobre essa educação ambiental, do que é a cidadania global? Como é que a gente cria essa rede, de fato, de pessoas? Porque isso, à medida que você vai se organizando em redes, a gente consegue fazer alguma diferença acontecer, né? E diminuir essa fragmentação. As corporações foram muito mais rápidas que a gente, porque eles criaram uma estrutura que é global. Ou isso é alterado de alguma forma, ou talvez a gente não consiga, mas isso não quer dizer não consiga grandes mudanças, que a gente não consiga pequenas mudanças que também são super importantes. Gente, eu gostaria de passar aqui, eu acho que esse sentimento de desânimo e de impotência também tem a ver pelo o tanto de coisa que a gente mostra sobre a crise. E a gente mostra pouco aqui na nossa disciplina, eu acho, e hoje seria uma aula sobre restauração, para mostrar soluções que estão aparecendo para lidar com as crises ambientais. E eu acho que a gente precisaria focar um pouco até mais nas soluções e menos nos problemas, exatamente para dar esperança e otimismo, né, para essa geração aí, e para o Gabriel e outros Gabriéis, e, né, tantos outros aí do curso, que sente-se, né, nessa impotência. Então, eu estou compartilhando aqui no chat com vocês essa iniciativa que chama-se Seeds of Good Anthropocene, né, que as sementes para um bom antropoceno, né, que são iniciativas no mundo todo que mostram que é possível transformar, né, que é possível criar um futuro melhor do que o presente que a gente está vivendo, tá? Então, recomendo aí para quem, infelizmente, só tem inglês, isso não temos material em português, mas vale muito a pena, tá? Não se deixem ficar naquela inação por choque, né? Acho que é o contrário. A gente tenta trazer a situação para provocar ação. Bom, se você tiver acesso a um conjunto grande de vídeos sobre isso, está aí o Planet.doc, tem uma relação com a Unicamp próxima, então se você entrar com o seu e-mail da Unicamp, você tem acesso aos festivais e à biblioteca deles de filmes. Tá bom, pessoal, vamos encerrar aqui então, que já passou do horário. Então, tá bom, pessoal, obrigada aí aos que se manifestaram, seja no microfone, seja no chat. Eu vou deixar esses links depois para vocês lá no Classroom. E é isso. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.